Bom dia, irmãos. Eu tenho duas mensagens para pregar hoje pela manhã. Mas o Ronaldo falou que eu só tenho entre 30 e 40 minutos. Eu vou fazer mais ou menos igual o pastor Eduardo Cook, que trabalha com a gente. Ele fala, pastor, é 20 minutos às quintas-feiras. Ele tem chegado perto dos 55, né? Ele tem chegado perto dos 55. Não, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, a primeira mensagem, vai ser extremamente breve. Dr. Gerson Rocha, ele era o pastor da primeira igreja batista bíblica, ali na Bahia, e eu lembro que ele, já no final da vida dele, ele era professor da escola dos homens na Igreja Batista Independente em Batatais, e por 3 meses, já por causa do Alzheimer dele, durante 3 meses ele deu a mesma lição para os homens, durante 3 meses. E eu acho que é bem propício para nós hoje aqui. Se encontra em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. A primeira mensagem será apenas 2 versículos, ambos em Romanos. O primeiro verso estará no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em filmes, normalmente violentos, né? Quando alguém é baleado, ou acontece uma tragédia, a pessoa que socorre ela, né? Corre lá, a primeira coisa que fala, o que é? Fica calmo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Às vezes não, né? Às vezes não. Na maioria das vezes não, né? Mas não com Deus. Irmãos, não importa se no momento que você está se encontrando, no presente momento, é de boa aventura ou má aventura. Mesmo que no momento agora, você está passando por um momento terrível, sem esperança no sentido de para onde que eu vou, mas saiba, pela fé, temos paz com Deus. Todo aquele que é justificado, está tudo bem. Então o primeiro recado, a primeira mensagem está tudo bem. O recado para os justos, está tudo bem. O mundo pode se levantar, os alicerces podem se ruir, mas está tudo bem. Quando eu era pequeno, eu não lembro onde era, mas não lembro se era num aeroporto, se era num supermercado, mas eu estava de mão dadas com meu pai e eu virei para fazer alguma coisa e depois eu não vi meu pai e eu o vi alguns metros na frente. E eu corri e eu peguei na mão do meu pai. Quando meu pai virou e olhou para mim, não era o meu pai. Era uma outra pessoa, estava com a calça, né? A criança eu só via ali a calça. Depois que eu vi a camiseta, a camisa era diferente, o semblante era diferente. E Romanos 10, 11 diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido ou envergonhado. Quando aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda
que passado por problemas, ainda que durante essa vida, seja uma vida como a de Ló, de sofrimento, de desilusões, mas um dia essa pessoa não passará vergonha, ela não será confundida, não vai ser uma daquelas que o Senhor vai falar assim, ó, nunca vos conheci. Como foi vergonhoso, como foi estranho, mas eu tinha certeza que era meu pai. Eu só virei por alguns instantes e fui lá e peguei novamente da mão do meu pai, mas eu me envergonhei. Eu não fui reconhecido por aquele a qual eu depositava minha confiança ser meu pai, queria cuidar de mim, eu fui envergonhado. De repente eu olhei para o lado e meu pai estava lá, e eu reconheci. A cara brava para mim. Então, irmãos, está tudo bem. Não seremos confundidos, não seremos envergonhados diante daquele que nos salvou mediante a fé, Jesus Cristo. Está tudo bem. Essa é a primeira mensagem. Só para uma questão de esclarecimento, aliás, antes que eu me esqueça, a Igreja Batista Independente de Vilhena manda forte abraço por vocês. Nós temos orado por vocês e, vamos dizer assim, oficialmente, aliás, vocês estão na lista oficial de oração da nossa igreja. Na verdade, na quinta-feira eu escrevo rapidinho. Mas estão lá. Mas realmente o pastor Eduardo Koch, que trabalha lá conosco, manda um forte abraço. Ele é um grande ajudador nosso e toda a igreja lá, mesmo não conhecendo vocês, tem grande carinho por vocês. Também eu queria falar que eu liguei para o pastor Ricardo, nós conversamos por bom tempo, foi uma conversa muito produtiva, e ambos nós entendemos que o Senhor é conhecedor e cuidador de todas as coisas, por isso então eu falei isso para ele também, está tudo bem, está tudo bem. Eu também deixar bem claro, né, para mim é uma alegria poder estar com vocês. Quando eu fiquei sabendo que o pastor Ricardo iria para Rio de Janeiro, eu quis então estar aqui com vocês para animar vocês, para motivar vocês a continuar firme no Senhor, o qual eu falei isso para ele também. E eu só não trouxe toda a família, porque ia ficar mais próximo assim de R$6.000, então, sabe, ficou um pouco complicado, em cima da hora, né, em cima da hora, ficou muito em cima da hora, mas eu fiquei também muito feliz, porque pastor Bill, pastor Marcos, pastor Glauco, e pastor Rubens se mostraram simpáticos para com a situação dos irmãos. Eu fiquei muito feliz também pela reunião com os homens ontem. Eu vou falar isso logo mais, mas eu considerei assim, quando eu pensei em vir aqui e ter essa reunião, eu pensei em 6, o que a Bíblia chama de mestres e doutores, né? Os dons que Deus deu para a igreja. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas estavam lá, né, os doutores Guedes, Carlos, Carlão, Rafael, Jorge e Ronaldo. Foi tão bom. E nós vamos explicar biblicamente por que esses homens podem ser considerados dons de Deus, referidos aqui em Coríntios como doutores. Nunca, eu quero deixar para os irmãos, nunca, em momento algum, se esqueçam da grande comissão. Jamais. Pode acontecer o que for, esteja onde estiver. Lembrem-se, pregue o Evangelho.
Pregue a palavra de Deus. Use toda oportunidade que Deus lhe der para anunciar o Evangelho. Mais duas coisas. Não se isolem, irmãos. Não se isolem. Tenham comunhão que essa congregação tenha comunhão com outras igrejas também. E por fim, sobre anúncios, né? Não se acomodem apenas com os mestres e doutores. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, podem já abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estar pregando em 1 Coríntios, na verdade, capítulo 12, mas no capítulo 1, versículo 22, diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então, na verdade, são três mensagens hoje pela manhã. Um dos males da sociedade grega, é que eles queriam sempre saber de novidades, desenvolveram técnicas de como falar em público e tudo mais. Porém, claro, cada um tem seus gostos, suas preferências, e chega-se ao ponto de quando nós queremos apenas ouvir coisas que concordamos, coisas bonitas, pessoas que falam de uma maneira bela, começa-se a cair em problemas de não reconhecer mais a verdade. A verdade deixa de ser importante e passa-se a ser importante o meu gosto, a sonoridade das coisas e não mais a verdade. Ao ponto que em Atos capítulo 17, 32, quando Paulo fala a respeito da ressurreição, nossa, era uma novidade o que Paulo estava falando. Olha, o Deus que encarnou, isso é acessível, mas ressurreição, sobre isso te ouviremos outra vez. E a verdade é passada de lado, e a idolatria entra, e junto com ela tantas coisas terríveis. Então, é maravilhoso ter mestres e doutores dentro da nossa igreja. É ótimo. Eu acredito que a gente pode falar como serem alicerces, colunas. Alicerce é os apóstolos. São as colunas da igreja. Mas, cuidado, não se acomodem. Não, eu gosto mais de ouvir esse mestre. Não, eu gosto mais daquele outro. Aquele fala mais bonito. Eu gosto da posição daquele. Não, isso é muito bom, mas precisamos exercer todos os dons que Deus deu para a igreja. Por isso, vamos para 1 Coríntios capítulo 12, a nossa terceira mensagem. 1 Coríntios capítulo 12, e em reverência à palavra de Deus, vamos nos pôr em pé mais uma vez, dona Jonita, e vamos ler apenas o versículo 12. 1 Coríntios 12, vamos, 1 Coríntios 12, versículo 11, diz assim: mas há um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Mas um só
E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ó Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor, ajude-me nesses poucos minutos ainda que nos restam, nesta manhã, de motivar os irmãos, lembrar os irmãos sobre a Tua palavra, e que nós possamos, relembrados assim, então, praticá-la, para a Tua honra e glória. No precioso nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu não brinco, eu brinco, mas eu não estou sendo demagogo ou brincando quando realmente eu acredito que não somente esses citados, mas aqui nessa igreja é repleto de doutores da lei do Senhor, pelo conhecimento que tem das Escrituras. Como Paulo falou para os coríntios, nenhum dom lhes falta. Eu acredito, eu penso semelhante aqui aos irmãos, mas eu queria só lembrá-los, motivá-los, e o capítulo 12 de 1 Coríntios nos traz este ensinamento, de que todos nós somos indispensáveis na obra do Senhor. Ele vem começando no versículo falando que ele não quer que as pessoas sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, e dom espiritual, o sentido próprio sobre dom espiritual, o versículo 11 explica, não precisa complicar. O versículo 11 está explicando que dom espiritual, ou presente, ou dádiva, tanto a palavra amor quanto dádiva, a raiz é a mesma, mas o que o Espírito Santo, por ele próprio, por isso, é um dos versículos que nós entendemos, por isso que nós cremos na Trindade, porque o Deus, nós falamos assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque aqui a Bíblia está falando que Deus, Espírito Santo, segundo como Ele quis, Ele repartiu, Ele entregou, Ele dotou de uma capacidade para cada indivíduo conforme Ele quis. Podemos dizer assim, não foi Jesus que escolheu Guedes ou Guedinho? O Guedinho o Guedinho, ele vai ser determinada coisa, não foi Deus Pai que determinou isso, mas foi Deus Espírito Santo que repartiu, que colocou o Guedinho com esse dom, aquele outro. O texto segue falando que quem segue ídolo mudo, quem segue algo que não vai realmente falar com você, que não vai realmente usar você, é o mundo, coisa sem sentido. Eu não quero desprezar a cultura ou a confiança que minha avó tinha, mas a minha avó, na entrada da casa dela, tinha um local onde ela guardava uma imagem ali, e toda manhã ela fazia o café dela, ela colocava um pouco de café numa xícara e levava para a santa. Eu não quero de maneira alguma desprezar esse sentimento da minha avó, mas era algo que não surtia efeito algum. Ela colocava aquela xícara lá
e no final só a água, um pouco da água que havia evaporado lá, mas não tinha efeito. Não faz muito sentido isso. É semelhante, ainda que culturalmente seja aceito por nós, mas diz que num cemitério havia alguém de origem asiática e ele ia lá e levava, esporadicamente, num certo tempo, ele levava prato de comida para o seu falecido e deixava lá, e alguém, a outra pessoa levava um buquê de flores. E a pessoa que levava buquê de flores virou para a pessoa de origem asiática e falou: mas você acredita mesmo que o teu falecido vai vir comer essa comida? Por que você faz isso? Pelo que ele virou e falou assim: tão pouco você acha que o teu falecido vai sentir a fragrância das tuas flores? Né? Ainda que seja mais aceito para nós levar um buquê de flores e não prato de comida, mas a verdade é, friamente falando, que nenhum dos dois faz sentido. E não estou falando que é errado você levar flores, eu não entendo a questão do carinho, você está demonstrando um certo carinho, mas a ideia que sobre os dons espirituais, aquilo que Deus tem dado para a igreja, não é algo apenas para ser admirado, algo para ser estático, algo para você fazer parte, mas que não funciona de nada. Eu estava conversando ali com o Carlos Eduardo, e ele falou que a outra moto que ele tinha era mais velha, mas tinha 20, 30 mil quilômetros rodado, né? 2012, 2000 alguma coisa. Olha, tanto tempo, uma moto tão cara, mas que a pessoa usava apenas para praticamente nada. Dizem, eu ainda não cheguei nesse nível, meu maior nível é o Carlos Eduardo, tá? Mas eu não cheguei naquele nível de conhecer pessoas que têm esses carrões importados. Dizem que a ideia é a mesma. As pessoas têm carros importados caríssimos apenas para ficar guardado. Claro, é a gosto dele, eu não estou entrando nessa questão. Talvez se eu tivesse muito dinheiro também, eu teria alguma coisa assim, mas não é necessariamente errado. Não é necessariamente errado, mas o que Deus quer não é apenas algo para exibir. Não é como os discípulos falando para Jesus: Jesus, olha, está vendo a beleza dessa construção do templo? Olha que maravilha! E Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Então, irmãos, os dons que Deus deu, e Paulo está explicando aqui, que não é algo estático, não é algo para se exibir, é algo para funcionar. O versículo aí vem seguindo o versículo 3, aí iniciando o versículo 4, ele vem dizendo que há diversidades de dons, ou há diversidades de ministério, diversidade de operações, de funcionalidades, mas o Espírito é o mesmo. Se você for depois para Efésios 4, de 4 a 7, vem falando: um só Senhor, um só batismo, um só rebanho. Não importa se é aqui na M Norte, não importa se é na Ceilândia, não importa se é em Araguari, não importa se é lá em Vilhena. São grupos diferentes, com particularidades próprias, mas o Senhor é o mesmo, e a razão de se ter a igreja, a razão para funcionar a igreja é a mesma. E eu quero fazer aqui o primeiro parêntese: tomem muito cuidado com fontes turvas. Toma muito cuidado
em adquirir informações de fontes que não têm a Bíblia como a sua única e verdadeira regra de fé. Estão baseados em filosofias, estão baseados em discursos, estão baseados em pessoas que têm uma oratória maravilhosa, baseado em pessoas que sabem debater. Eu não sei debater. Se algum dia eu for convidado para algum debate, eu não vou. A pessoa vai me colocar no chinelo, que eu fico lá, às vezes eu fico pensando assim, gente, eu não concordo com o que essa pessoa está falando, tem alguma coisa errada, mas eu não sei falar assim, de supetão, uma resposta. Eu admiro, eu acho incrível pessoas que têm esse talento. Eu não tenho, mas toma cuidado com a fonte. A fonte é turva. Eu acho que já está indo para uns 4 meses que eu comecei uma série de estudos lá em Vilhena sobre os perigos das fontes turvas. Parece, mas não é. Quem é do tempo do Denorex? Né? O anticaspa que parece, mas não é. Mas cuidado. A Bíblia fala que parecem ovelhas, mas são lobos devoradores. Salvação não se perde, tá bom? Ponto passivo. Entretanto, cuidado em dar atenção para pessoas com filosofias mundanas, questões culturais e preferenciais, ao invés de ser o que está na Bíblia. Não existe seguindo o texto, vem falando sobre diversidade, diferença, o modo de operar, o modo de trabalhar, mas eu enfatizo, não pode haver contradição. Quando você lê lá em Atos, no início da igreja, falava-se até que todos estavam em união. Por isso que em Salmos diz, né? Com bom que os irmãos vivem em união, né, irmão Ronaldo? Né? Com bom, porque realmente o correto, o funcionamento desejado é que tudo funcione como uma engrenagem. Não pode haver contradição. Se tem contradição, alguém está errado. Eu não estou falando necessariamente que tudo eu estou certo, ainda que foi me dado autoridade de pastor, eu tenho minhas preferências, eu procuro fazer conforme o que eu entendo que a Bíblia está falando para mim, mas eu também tenho minhas preferências. Eu também tenho a minha carne. Eu sempre tento, eu falo lá na igreja, eu sempre tento, é um trabalho mental, espiritual, que eu tento ter de não dar recado de púlpito. Né? Recado de púlpito você sabe que um irmão tem certo problema e você vai lá e prega sobre aquilo. Né? Eu tento, às vezes não dá, mas eu tento fazer isso, mas só para dizer que eu também posso errar, eu não sou perfeito, ao ponto, olha, para ver o ponto, não que Jesus era imperfeito, mas ao ponto aquela pessoa veio para Jesus, bom mestre, ele falou, não chama ninguém bom a não ser a Deus. Claro, tem toda uma explicação sobre isso, mas
A verdade é que se há contradição, se há, não, nós devemos fazer de um jeito, encaminhar para isso, e a Bíblia ou outra igreja está encaminhando para outro lado, alguém está errado. Então nós devemos voltar para as Escrituras e ver o que a palavra de Deus diz, ainda que a nossa cultura nos direcione para o outro lado. Muito bem. Versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou para cada, está sendo Coríntios está sendo escrito para a igreja, então esse cada um é cada crente. Cada crente para o que for útil, aonde? Para o funcionamento da igreja, ou para a obra do Senhor. Então ele, em outras palavras, ele vem repetir e nomear alguns dons em evidência na época ou no momento. Então, que era o que estava acontecendo em Coríntios. Então Paulo vem falar, porque pelo mesmo Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, fé, pelo mesmo Espírito, dom de curar, operação de maravilhas, profecias, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, e outro, a interpretação de línguas. Aí para isso você depois vai lá e leia o capítulo 14 explicando sobre dons de língua. Eu não quero tomar tanto tempo, o tempo se vai, mas o conceito, a ideia principal aqui é que é o Espírito Santo que está repartindo para cada um a sua função, para aquilo que ele acha útil. Nós humanos, normalmente olhamos para uma pessoa e falamos, fulano ele tem talento nessa área, então na igreja ele pode exercer aquela mesma função. Não necessariamente. Quem busca isso, quem faz isso são as empresas fazem isso, mas não é assim na igreja. Não é porque, e aí a gente vai entrar nisso agora, não é porque a pessoa tem uma grande capacidade humana que ela será grandemente ou será mais nobre dentro da igreja. Então, nesse sentido, deve-se, eu entendo a igreja, tudo dentro da igreja em equidade. Eu, Isaías divino, eu não vejo dentro da igreja uma hierarquia, a não ser organizacional, por uma questão de organização. Então, vamos conversar com fulano, aí a Bíblia usa palavras, inclusive, como superintendente, como ancião, como uma referência, não como hierarquia. Se não, existem organizações aí que têm 16 a 20 níveis de hierarquia. Onde já se viu uma coisa dessa? Porque aí, pulando para o versículo 27, a Bíblia diz que vós sois o corpo de Cristo. O tempo já se foi, mas eu queria só apontar alguns detalhes. Cristo é o nosso superior. Uma particularidade, algo que eu achei interessante quando eu cheguei em Vilhena. A Vilhena tem mais igreja que boteco. Tem muita, igual Brasília, né? Eu sou do interior de São Paulo, gente. Normalmente tem mais boteco do que igreja.
mas eu achei algo que me deixou assim intrigado, é que quando eu cheguei em Brasília, em Vilhena, e algumas pessoas perguntando, o que você faz, tal, eu falava que era pastor, era missionário da Igreja Batista, tal, e normalmente estão aqui também, né? Eu também conheço alguém que é da Batista, né? Mas o que me deixou intrigado é que as pessoas perguntavam assim, e onde fica a tua sede? Irmãos, não estou brincando, minha cabeça pensava assim, será que eu respondo o céu? Será que vai soar arrogância eu falar no céu? Ou então eu perguntava, quem que é o presidente, quem que é o, sei lá, desse ministério, né? E eu pensava, gente, será que vai soar mal eu falar Jesus? Mas é a verdade, irmãos. Quem está sobre cada um de nós é Cristo. Nós somos, a Bíblia diz, explicando sobre os dons, como que cada um trabalha, cada função, vamos dizer assim, dentro da igreja, Paulo referencia como órgãos. Mas órgãos, um fazendo parte, um funcionando de uma maneira que o outro possa funcionar da sua boa maneira também. Versículo 12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei sobre doenças autoimunes. A doença autoimune, eu não tenho tanto conhecimento, apenas o conceito, mas basicamente é o seguinte: um órgão, ou vamos falar assim, um órgão do corpo está com uma certa sofrência, está com uma certa dificuldade. Então a doença autoimune, ela faz com que todo o corpo comece a produzir coisas para atacar aquele órgão. Em vez de atacar a doença, começa a atacar o órgão. E adivinha o que vai acontecer com isso? Quando o órgão parar de funcionar, o corpo todo vai sofrer, ou então, dependendo do órgão, o corpo vai morrer. Então, o próprio corpo combatendo contra o próprio corpo. Isso não lhe parece ridículo? Mas não é o que fazemos? Ao invés de atacarmos o problema, ou ao invés de carregarmos a cruz uns dos outros, atacamos o órgão. Ou até mesmo menosprezamos a importância daquele órgão. Alguns médicos acham que o apêndice não serve para nada. Não, corta, é só para infeccionar. Algumas pessoas acham porque determinado membro da igreja não é reconhecidamente, não tem notoriedade diante de outros, desprezam, não dão a sua devida importância. Fulano veio, nem vi. E Paulo vem falando sobre isso, sobre alguns órgãos que nós damos mais honra a esse e menos honra a aqueles. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas nos versículos 23 e 24, a ideia, inclusive, a ideia dos versículos 23 e 24, e os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela,
e a maioria dos comentaristas entendem que essa referência é, por exemplo, sobre a cabeça, as mãos, e na nossa cultura vai indo, cada vez mais. Por exemplo, a minha avó falava das partes íntimas como as vergonhas. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, para não exponha, não mostrar as vergonhas, porque não é impuro, não é decoroso alguém andando nu. Então ali tem menos honra. Mas mostramos as mãos. Alguns homens gostam de até andar sem camisa, né? Então, por quê? Eu quero honrar o meu corpo, né? Eu quero honrar aqui os meus pneuzinhos do lado, né? A ideia é isto é digno de ser mostrado, de ser honrado. Outros não, já a pessoa que está meio gordinha, né? Tá os pneuzinhos, já coloca uma roupa mais larga. A ideia é essa. Mas o que Deus está falando é que não é assim que deve ser entre nós, honrando mais uns e menosprezando outros. Todos são importantíssimos. Alguém viu um rim? Né? Rim. Outro dia eu vi um rim. Né? Sabe quando eu fico sabendo o que é rim? Quando me dói. Eu comecei a entender o que era rim com 35 anos de idade. Eu estava lá em São Gabriel da Cachoeira, junto com o pastor Raul Brazão, e eu não estava bebendo água, deu crise renal. Aí, isso que é rim, né? Mas nunca dei importância. Nunca. Mas quando ele sofre, o corpo todo. Pergunta, quando o pastor Marcos estiver aqui, pergunta para o pastor Marcos se rim é importante. Pergunta para o pastor Marcos, ainda que alguns nem saibam onde que o rim fica, mas tem o seu valor. Tem a sua importância. Eu quero só dar uma pincelada também nessa questão, que o membro não sobrevive fora do corpo. Não existe esse negócio de não estar congregado. Não tem. É filosofia do mundo, na minha opinião, ataque satânico, e que tem os seus sacerdotes jogando essa conversinha maldosa. Sabe Satanás que falou para Eva? É verdade que você não pode comer do fruto de toda a árvore? Assim também alguns usam maldosamente dizer que igrejas são as pessoas, ainda que sejam, mas o membro não sobrevive fora do corpo. Se sobrevive, é só de maneira artificial e por pouco período. Para exemplificar isso, transplantes de órgãos. Tira de uma pessoa, mas tá indo, pastor, tá vendo? O membro realmente sobrevive fora do corpo, de maneira artificial e por pouco tempo. Irmãos, todos são extremamente importantes. E eu concluo, então, tem muita coisa para falar, mas eu concluo que no versículo 28, e diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E já lhe dou o spoiler: é o amor. O mais excelente. Exercendo o teu dom, você vai entender que o exercício dele, a funcionalidade dele é em amor, por amor, do qual Paulo diz: contra o amor não há lei. Não há nada que condena o amor. O amor que a Bíblia diz. O amor que a Bíblia diz. Então, irmãos, está tudo bem. Está tudo bem. Sois justificados pela fé. Deus tem dado para a igreja dons, pessoas extremamente capacitadas para o bom funcionamento, e ninguém, nenhum membro é substituível, a não ser de uma maneira artificial. Ainda assim vai sofrer. O órgão que o pastor Marcos tem no seu corpo não é natural dele. Funciona, mas mediante a rígido controle de medicação produzida artificialmente. Então, por favor, irmãos, exerça o teu dom, a tua função. Você é um membro dessa igreja. Eu não estou falando nada de questão administrativa. Eu estou falando de questão espiritual, de funcionalidade da igreja. Todos somos extremamente necessários. A uns honramos mais do que outros. É natural de se acontecer. Mas a importância é de que todos são insubstituíveis na obra do Senhor. Porque se um padece, o corpo todo padece. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Senhor, que apesar das nossas lutas, desânimos, Senhor, tem vezes que estamos desanimados. Como o apóstolo Pedro, vou pescar. Mas, Senhor, manifesta-te para nós, como o Senhor fez para Pedro. Prepare-nos uma mesa, um café da manhã reforçado, para que nós estejamos prontos, que ainda que pela espada ou pela cruz passemos, mas nos prepare para isso, Senhor. Nos ajude. Senhor, eu peço por esta igreja, por esta congregação aqui na M Norte. Use os mestres que o Senhor deixou aqui, para que as colunas aqui dessa igreja, ó Pai, para permanecerem em pé. E os demais membros, de maneira alguma, ó Pai, menos honrosos. Cada um tomando a sua cruz, sim, mas cada um aqui também ajudando a carregar a cruz uns dos outros, para a tua honra e glória. Ajude-nos, ó Pai, a cumprir o teu mandado de ir para todo mundo e pregar o Evangelho. Até aquele dia, ó Senhor, que seja breve o dia da sua volta.
Para a tua honra e glória, no precioso nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.